Yeah. So this is where you've been holed up. You know, it's a beautiful day out there. Yeah, that's what they tell me. John, I've got a situation that I'd like you to take a look at. Clear the room for us, please. With all due respect, I don't hold an ounce of confidence in the paranormal. I think it's a sham. No problem at all. I feel the same about shrinks. You two are gonna make a hell of a team. Let's start at the beginning. 3 murders. No DNA, nothing. What did you make of the note? I will tell you in 2 words who I am. What I do and how I live. It's from the opera La Boheme. I just happened to be listening to those exact words the very moment I was reading the case files you brought me. 416, Bible verse. That's the time. 4:16 precisely. He knew they would arrive at the exact time. Because he knows everything. What do you mean, John? He sees things just like me, only he's better at it. Minha experiência no cinema americano não foi ruim. Eu gostei muito. Foi muito bacana poder conhecer a indústria, poder trabalhar com esses atores incríveis. Agora, para mim a diferença maior foi o meu primeiro filme, Dois Coelhos, é um filme menor, um filme que eu escrevi, que eu dirigi, que eu tinha uma autoria genuína, né? Uma propriedade muito genuína. Como eu escrevi, como eu dirigi, eu tinha muita força para me comunicar com os atores, para me comunicar com a equipe. Eu sabia, eu tinha aquilo dentro de mim, sabe? Como um conteúdo, como um conceito que eu escrevi, que eu desenvolvi. Quando eu fui contratado para dirigir um filme, essa veio a minha primeira diferença. Não só porque é cinema americano, mas simplesmente pelo fato de eu não ter desenvolvido o filme do início. Então eu senti uma dificuldade de ter essa autoridade natural sobre o conteúdo. Eu acho que é isso. Eu tinha uma autoridade empossada, eu fui empossado como diretor, então essa autoridade existe lá em qualquer lugar, né? O diretor no set tem um poder. Mas existe uma autoridade natural que vem de você conhecer muito bem o material que você está fazendo. E eu acho que eu sou um tipo de diretor que me envolvo muito mais com o material que eu desenvolvo desde o início. Então, o desenvolvimento do roteiro, etc, etc, eu começo a tornar aquilo meu. E aí, na hora de eu me comunicar, de eu poder trabalhar aquilo no set ou no desenvolvimento mesmo ali na hora da pré-produção, é diferente. Agora, é claro que eu tinha um produtor acima de mim, um financiador acima de mim, pessoas que tinham poder de decisão. Então, também eu era um marinheiro de primeira viagem no cinema americano. Eu não sabia muito bem até onde eu podia ir. Eu empurrei ali meu limite até onde eu pude. Tive um produtor ali que, sim, influenciou na hora de escolher o ator, dos atores, influenciou na hora de escolher o lugar que a gente foi filmar. A gente filmou em Atlanta. Eu não gostaria de filmar em Atlanta, eu tinha outras cidades como o backdrop dessa história, mas fomos para Atlanta por uma questão financeira, porque lá Geórgia tem um incentivo fiscal ao filme. Então as coisas começam a acontecer assim, né? Eu acho que o corte final do filme não é exatamente o corte final que eu tinha em mente, mas eu tive muita liberdade criativa. Não foi nem um pouco opressivo a minha relação. Só que, obviamente, que eu tive que abrir mão de algumas coisas. E eu acho que isso é natural para um diretor que foi contratado. Agora, o cinema americano ele é uma indústria realmente, uma indústria que se paga, que se faz muito dinheiro. Foi curioso ver como funciona a contratação de um diretor, a contratação dos atores, e como se desenvolve um roteiro, como se faz a pré-produção. Eu acho que a diferença maior, foi a questão do dinheiro, né? Você tem mais dinheiro, infelizmente, as coisas sempre terminam no dinheiro, né? Mas eu acho que o cinema americano ele tem uma burocracia um pouco chata, assim, é isso que eu senti. Ele é muito uma indústria já estabelecida, então as pessoas ali, a equipe, são operários que chegam lá para fazer mais um filme, então eles já têm toda uma mecânica de como executar o filme, uma mecânica muito clara. E eu acredito muito num cinema mais solto, tá? Não um cinema louco, porra louca, não é isso. Mas eu acho que no set, às vezes, você precisa ter um pouquinho, uma coisa empírica, às vezes. E eu senti uma dificuldade ali, porque as pessoas já tinham uma maneira de como fazer cinema, a equipe, né? E eu quis fazer um pouquinho diferente. Então, briguei um pouquinho ali nessa questão. Mas isso é no set de filmagem. Eu acho que muita coisa do filme se resolve antes. É na pré-produção do filme. É desenvolvimento do roteiro e depois na hora de pré-produzir ele.
eu fui contratado, mas eu participei muito dessa etapa. Eu fui contratado por um grande estúdio para fazer um filme, que é a New Line, que é uma empresa da Warner. Mas no meio do caminho, o filme se tornou independente. Ele saiu da New Line e foi para uma configuração independente, onde o dinheiro teve que ser levantado no mercado. E eu presenciei o produtor, eu experienciei toda essa busca por dinheiro lá, e não é fácil, sabe? Acontece que o cinema americano, como eu disse, que ele viaja o mundo todo. O filme que eu fiz, ele foi financiado no Festival de Berlim. Ele conseguiu se vender, o foreign sales que ele chama, né? Que foi vendido em todos os países, em 100 países. O Brasil comprou, a distribuidora brasileira comprou, uma distribuidora alemã comprou, uma distribuidora em cada um dos países comprou um pedaço do filme, e isso financiou uma grande parte do filme. E aí veio um investidor suíço que investe em filme e pagou a outra parte. Então o filme se compôs, os 20 e poucos milhões de dólares que o filme precisava, foi financiado assim, né? O Anthony Hopkins, Tony Hopkins, ele gosta de ser chamado como Tony, né? A primeira coisa que ele fala para todos, me chamem de Tony. Ele é um cara, ele é brilhante realmente como ator, e assistindo o filme, realmente, a primeira vez que eu assisti o filme no cinema, foi num teste, num screener em Los Angeles, com 100 pessoas no cinema, e eu vi como ele comanda, ele tem um comando com a audiência muito grande. Ele é incrível, ele é um ator que tem um ponto de vista muito forte, ele tinha um ponto de vista muito forte desse personagem. Ele já estava envolvido no filme antes de eu entrar, então ele já sabia muito bem o que era aquele personagem para ele. Então, a gente teve que se entender um pouquinho nessa questão, sabe, do que ele imaginava e o que eu tinha na cabeça. E eu não sou uma pessoa de controlar, micromanage os atores. Eu acho que eu gosto de ver eles ali, eu gosto de setar o clima e deixar eles soltos. A gente se bateu um pouquinho ali, mas normal, eu acho que é o estilo dele também. Ele gosta de criar um atrito em prol da arte, em prol das coisas, para as coisas se ajustarem naturalmente. Mas é óbvio que para mim foi difícil. Ele é um ator que demanda você chegar com um ponto de vista muito forte. Então se eu chegar para ele e falar, eu quero que você ande de A a B para falar essa frase, para falar isso aqui, ele vai perguntar, por que você quer que eu ande? Como assim? Eu me sinto mais confortável aqui encostado nessa pilastra. Então assim, é uma coisa que você vai entendendo como funciona e obviamente eu fui entendendo isso, a gente foi se entendendo, ele foi cedendo e eu fui cedendo também um pouquinho, e no final a gente ficou muito próximo. Agora o Colin, ele é um cara incrível, assim, pra mim, essa fama de bad boy que todo mundo me pergunta, eu acho até engraçado, porque ele é extremamente profissional, ele não ficou o processo todo com a gente, ele chegou mais na etapa final do filme, as 2 últimas semanas, ele trouxe uma energia muito nova, renovou a equipe, renovou todo mundo ali. Ele veio com uma força muito grande com esse personagem. E é um personagem muito importante para o filme, porque é um vilão, mas ele é um vilão que tem um propósito muito assertivo, assim. Ele tem um discurso assertivo e que te move, te mexe. Porque a motivação dele é uma motivação que tem uma verdade ali, né? Ele faz um mal, mas é um mal que tem um propósito de bem, de uma certa forma, né? Então as pessoas ficam divididas, como o personagem do Anthony Hopkins também fica dividido. Então ele conseguiu achar realmente esse ponto muito tênue do personagem para não se tornar um arquétipo estereotipado, assim, sabe? Uma coisa, um vilão desses que enrola o bigode, sabe? E nem um vilão louco, com um discurso enlouquecido de maluco de hospício, sabe? Então ele tem um discurso muito central e conciso, assim, que te coloca te coloca em questionamento. E ele achou isso, ele é realmente muito bom. É óbvio que eu tenho uma carreira nos Estados Unidos, eu acho, né? Eu recebi propostas lá logo depois de acabar o filme, poderia ter entrado em 1 ou 2 ou 3 projetos aí já, mas eu resolvi não fazer isso. Eu tinha já um filme para fazer, que é o filme História do José Aldo. Importante voltar também para o cinema brasileiro, até para me reenergizar um pouco, sabe? Foi muito problemático a minha, foi muito cansativo o meu processo lá. Eu aprendi um pouco com isso, sabe? Eu peguei o que eu achei importante daquele negócio. Não tudo, porque eu acho que o nosso cinema latino, você vê o Alejandro González, que é um cara que, pô, tá no Oscar aí, já de repente vai ganhar mais um Oscar. Ele é um cara que trouxe um pouco dessa energia latina,
que ela é do coração e funcionou muito bem no cinema americano. Então o cinema americano, ele é americano porque ele é ali nos Estados Unidos, mas ele é muito internacional, como eu disse, ele é visto no mundo todo. Talvez é até mais fácil pro diretor do que pro ator. O ator tem uma barreira mais complexa que a língua, que é o estereótipo ali do latino. Apesar de você ter histórias de sucesso como o Wagner e o Rodrigo Santoro, Wagner Moura, Rodrigo Santoro, são menos histórias de sucesso de atores do que diretores, eu acho, né? Eles merecem muito o nosso aplauso porque é difícil para eles. Eu acho que é isso que eu trago do cinema americano de aprendizado, sabe? A indústria. E eu acho interessante demais.